sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje irei fazer a correção de atividade sobre parábola. Página 109, questões 71 e 76. Então, uma das cônicas, que é a parábola, e que são as duas últimas questões da atividade proposta a vocês, diz o seguinte: determine o foco F e a reta diretriz da parábola de equação. Aí na letra A tem essa equação aqui, y menos 8 ao quadrado. Observe que y é que está ao quadrado. Então significa dizer que a concavidade da parábola ela vai ser paralela ao eixo y, né? Quando o y é ao quadrado, né? Y menos y ao quadrado, então a concavidade da parábola em relação, ela vai ficar paralela ao eixo y, assim, ou dessa forma, né? Ou assim, de uma forma ou de outra, ou assim, né? Ou assim, né? Ou aqui, ela vai ficar nessa condição aí. Então, significa dizer que, primeiro, eu vou encontrar o valor de P, né? Achar P. Então, com essa condição, P vai ser dado por 2P, menos 2P, nesse caso que ele é negativo, vai ser igual a menos 6, né? Então, multiplica por menos 1, então eu vou ter o valor de P, que vai ser 2P, que vai ser igual a 6 dividido por 2, porque menos por menos dá mais, né? Então, P vale 3. Logo, eu tenho P que vai ser 3, né? Esse é o valor de P. E depois de encontrar o valor de P, eu vou encontrar o valor do foco. Encontrar o foco, né? O foco F, nesse caso. Então, para encontrar o foco F aí, se vocês observarem, o valor de P aqui é negativo. Sendo negativo, significa dizer que eu vou encontrar um valor de x negativo, né? Significa dizer que vai ser isso daqui, que a concavidade da parábola está aqui, está desse lado, né? Então, o foco ele vai ser muito menor do que o valor do vértice aqui, ó, muito menor que o valor do vértice. Então, significa dizer que ele vai estar nessa parte no segundo quadrante, terceiro, né? Segundo ou terceiro. Então, significa dizer que para calcular o valor do foco, eu vou pegar x do vértice, né? Menos P sobre 2 y do vértice, ou y. Então, nesse caso, eu vou ter o valor de foco vai ser igual x do vértice. O x do vértice aqui está mais 3, então vai ser menos 3. Aí menos o valor de P, que P aqui vai ser 3, né? Sobre 2. Y do vértice, que aqui está menos 8, então vai ser mais 8. Então, de cara, eu vou ter o foco, que vai ser dado por... Se eu vou tirar o MMC desse primeiro termo aqui, vai ser 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, ó, dá menos 6. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 é 3, né? 3, aqui 8. Então, aqui vai dar menos 9 sobre 2. Então, o foco, nesse caso aí, vai ser dado por menos 3 com menos 6, vai dar menos 9 sobre 2 e 8. Esse é o foco, o valor do foco. E ele pede também para encontrar a diretriz, né? Diretriz, que é o que ele está pedindo aqui. Então, encontrar a diretriz. D, né? A diretriz D. Então, a diretriz, como ela está em função de x, né? Então, significa dizer que eu vou pegar x, a diretriz vai ser x do vértice, né, menos P sobre 2, mais P sobre 2. Mais P. Por que a diretriz é mais P sobre 2? Porque a diretriz é uma reta que está desse lado aqui, né? Então, eu vou somar. Para cá eu somo, né? Para cá eu diminuo, né? E ela é simétrica ao foco em si. Então, nós vamos ter aqui, significa dizer que a diretriz x vai ser igual ao vértice, aqui está mais 3, né? Vai ser menos 3, então eu vou ter menos 3
mais o valor de P, vai ser 3, né? Dividido por 2. Tirando o MMC de 2 vai ser o próprio 2, né? Então aqui vai ficar menos 6 mais 3, então eu tenho menos 3 meios. Isso significa dizer, né, que a diretriz D vai ser x igual a menos 3 meios. Menos 3 meios. Esse é o valor da diretriz. Bom, na segunda equação, ela já não está organizada como a letra A, né? Então, primeiro nós vamos organizá-la, né? Vamos passar esses termos para o outro membro. Então, fica x menos 8 ao quadrado. Notem que quem está ao quadrado agora é x, então a concavidade da parábola vai estar nesse sentido em relação ao eixo, né? Assim, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido aqui. Então, porque agora em relação ao y, a concavidade ela vai estar ou para baixo ou para cima, nós vamos ver agora. Está menos 12y, passa mais 12y. Então, mais 96 passa menos 96. Então, aqui eu vou ter x menos 8 ao quadrado, que vai ser igual, colocando em evidência o 12. 12 dividido por 12 dá 1, aqui vai ficar y. 96 dividido por 12 dá 8, né? Dá 8. Então, nós vamos ter esse valor aí. Bom, notem que o valor de P é positivo, então a concavidade é para cima, né? Se o valor de P fosse, se esse valor aqui fosse negativo, a concavidade seria para baixo e para baixo. Então nós vamos ter o seguinte, aí nós vamos achar P, né? Achar P, então 2P vai ser igual a 12, significa dizer que P vai ser igual, o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 12 dividido por 2, então P, né, vai ser igual a 6. Esse é o valor de P. Depois nós vamos encontrar, depois de P, nós vamos encontrar, né, encontrar o foco F. Então, observe o seguinte, se a concavidade está para cima, o foco é somando, então, em Y, né, então é em Y que vai somar. Então, eu tenho x do vértice, e o foco vai ser y do vértice mais p sobre 2. Essa é a condição fundamental, porque nessa condição aí ele vai somar. Então, eu tenho foco que vai ser igual a... Foco vai ser igual a x do vértice. O x do vértice vai ser, tá menos 8, vai ser 8 positivo, né? E o y do vértice também é 8 negativo, então vai ser positivo, vai ser 8. O P, que é 6, dividido por 2. Então, nesse caso, o foco vai ser definido por 8. Aí eu tenho 8 mais 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, o foco, na realidade, vai ficar como 8, que é o valor de x, e aqui 8 mais 3 dá 11. 8 e 11. E aí nós vamos encontrar a diretriz agora, né? Achar a diretriz, a reta diretriz D, né? Como ela é simétrica ao foco, e no foco aqui é somando, então na diretriz vai ser diminuindo. Então y vai ser igual a y do vértice menos p sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a y, que vai ser igual a y do vértice, se você observar, vai ser 8, positivo. Se ele está negativo, ele é positivo, né? Menos o valor de P, que é positivo, e mais por menos dá menos 6 sobre 2. Então, nós teremos o seguinte, y vai ser igual a 8, 6 dividido por 2 dá 3, né? E 8 menos 3 dá 5, então y vai ser igual a 5. Então, eu posso definir a diretriz D, né, como y igual a 5. Essa é a reta diretriz, né? Bom, na letra C, como na letra C, aqui está mais complexa, porque nada está organizado ainda. Então, nós vamos pegar, como x está ao quadrado, então eu sei que quem vai ficar desse lado aqui é x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 6x... Vou passar o 16 para o outro lado e o 25. Está menos 16 passa mais 16, está mais 25, 16y, está mais 25 passa menos 25.
E eu vou fazer o complemento de quadrado aqui. Vou pegar 6 e dividir por 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. Eu tenho um mais 9 e um menos 9. Eu vou passar esse menos 9 para o outro lado e eu tenho um quadrado perfeito aqui. Então aqui vai ficar x, né? X ao quadrado é x, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de 9 positivo é 3, né? Sinal do meio é mais, aqui fica ao quadrado. Aqui vai ficar 16y menos 25, tá? Menos 9 passa mais 9, né? Passa mais 9. Então, nós vamos ter esse valor aí. Então, aqui eu vou ter x mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a 16y menos 25 tira 9 fica menos 16, né? Então, aqui eu tenho x mais 3 ao quadrado. 16 coloco em evidência. 16 dividido por 16y sobra y, ele dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, nós vamos ter esse valor aí. E aqui agora eu já tenho ela da maneira simplificada, né? Então, agora, como ele está em função de x, significa dizer que a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Como aqui é positivo, então a concavidade é para cima, é para cima. É semelhante a essa, a concavidade dessa foi para cima também. Então, significa dizer que nós vamos encontrar, né? Encontrar o P, né? Contra P. Então, P, que é o parâmetro P, né? Bota assim. O parâmetro P. Vamos encontrar o parâmetro P. Então, P vai ser igual a 2P's é igual a 16, né? 16. Significa dizer que P vai ser igual a 16 dividido por 2. 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, 16 dividido por 2, então eu sei que P vale 8, né? 16 dividido por 2 é 8. E aí agora nós vamos encontrar, né? No segundo ponto, encontrar o foco. Então, achar o foco, né? F. Foco F. Observem um detalhe aí. Eu quero que vocês observem que o valor aqui é positivo, né? O valor é positivo, então a concavidade é para cima. Se é para cima, significa para cima. Se é para cima, significa dizer que o foco é maior, né? Então, eu vou somar, nesse caso aí, os valores de y. Então, eu tenho x do vértice, aí y do vértice mais p sobre 2. Então, nesse caso, eu vou ter essa condição aqui. O foco vai ser igual a x do vértice, é o valor que está aqui no x. Ó. Então, se está mais 3 é menos 3. Y do vértice é o que está em y, se está menos 1 é mais 1. Aí mais P, qual é o valor de P? É 8 dividido por 2. Então, nesse caso, nós vamos ter o valor do foco, né? Que vai ser menos 3, aqui 8 dividido por 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, né? Vai ficar assim, 1 mais 4, porque 8 dividido por 2 dá 4. Então, significa dizer que o foco vai ser menos 3 e 5. Esse é o valor do foco. E aí, agora nós vamos encontrar a diretriz, né? A reta diretriz, né? Encontrar a reta diretriz D, né? Ela vai ser simétrica ao foco aqui, o y, né? O y do foco. Então, nós vamos ter assim, y vai ser igual a y do vértice menos p sobre 2. Então, aqui eu vou ter y que vai ser igual a y do vértice. Quem é y do vértice observando a parábola vai ser 1. Então, nós vamos ter 1 menos o p, que vai ser o parâmetro 8, dividido por 2. Então, nós vamos ter o seguinte, y vai ser igual a 8 dividido por 2 dá 4, 4 tira 1 fica 3, né? Vai ficar 1 menos 4. Então, eu posso dizer que nesse caso, y vai ser igual a 4 tira 1, fica 3 negativo. Essa vai ser a reta diretriz, então eu posso dizer que diretriz vai ser dado por y, que é igual a menos 3. Essa é a diretriz.
Bom, aí agora na outra questão, na questão 5, né, da atividade proposta a vocês, questão que corresponde à página 109, né, página 109 do livro, ele dá a equação aqui, ó, dada a cônica de equação x que vai ser igual a 2y menos 16, x que vai ser igual a 2y ao quadrado menos 16y mais 25, determine. Aí ele quer as coordenadas do vértice, o parâmetro P e a equação diretriz. São as três coisas que ele quer aí. Primeiro nós vamos colocar ela da forma normal aqui, né? Então, como y está ao quadrado, significa dizer que vai ficar em função de y. Vou pôr o y no primeiro membro, 2y menos 16y mais 25, e o x no segundo, porque de fato ele vai ficar. Só invertir a posição. O que estava no segundo membro foi para o primeiro membro, o que estava no primeiro membro foi para o segundo membro. Agora vou passar o 25 para o outro lado, né? Então vai ficar assim, colocando 2 em evidência, 2y ao quadrado, 16 dividido por 2 dá 8y, que vai ser igual a x, tá, mais 25 passa menos 25. E agora eu vou tornar isso aqui eu vou tornar esse número aqui um trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou fazer isso daí? Então observem aqui, eu tenho assim, 2, né, que é o valor que tem aqui, 2, y ao quadrado menos 8y, então vai ficar assim, 2 vezes y ao quadrado menos 8y, vou pegar esse 8, dividir por 2 e levar ao quadrado. 8 dividido por 2 dá 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado vai dar 16. Então eu vou ter um mais 16 e um menos 16. Tem que ser, eles são simétricos, zero fica a mesma coisa de antes, né? Só que eu vou tirar esse menos 16 de dentro, então vai ficar esse valor aqui, 2 vezes y ao quadrado menos 8y mais 16, né? Eu vou pegar esse 2 vezes menos 16, né? Mais 2 vezes menos 16, que eu tirei esse 16 de dentro multiplicando por 2. Então, aqui vai ficar 2y ao quadrado menos 8y mais 16, né? Mais por menos dá menos, aqui vai dar 32. Então vai ficar dessa maneira aí, né? Aqui vai ficar assim, 2 vezes y ao quadrado menos 8y mais 16, né? Menos 32, que vai ser igual a x menos 25. Bom, eu vou passar 32 para o outro lado, ele está menos, ele passa mais, então vai ficar 2 vezes y ao quadrado menos 8y mais 16, né? Que é igual a x menos 25 mais 32. Então aqui eu tenho o trinômio quadrado perfeito, que vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de y ao quadrado é y, de 16 é 4, o sinal do meio é menos, aqui vai ficar o quadrado, e aqui vai ficar x mais, né, 32 tira 25, se eu tenho 32, né, e tiro 25, aqui vai ficar 2, aqui 12 dá 7, aqui dá 0. Então vai ficar 7 positivo aqui, né? Esse é o valor, 7 positivo. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar assim, y menos 4 ao quadrado, que vai ser igual a x mais 7 sobre 2. Ou melhor, vai ficar assim, y menos 4 ao quadrado. Aqui é 1, né? 1 meio. 1 meio. Então vai ficar 1 meio de x mais 7. X mais 7. Fica dessa maneira aí. Aí ele quer, na letra A, as coordenadas do vértice, que é esse valor aqui. Aqui é o valor de y e aqui é o valor de x, né? Então o vértice vai ser dado por, o valor de x, se está mais 7, é menos 7. E o valor de y, se está menos 4, é mais 4. Então esse é o vértice, né? Esse vai ser o valor do vértice após a resolução da equação. Bom, na letra B ele quer o valor do parâmetro. Eu sei que 2p equivale a quanto? Ó? A isso aqui, a 1 meio. Equivale a 1 meio. Então 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 1 meio, né? Ou então multiplicando pelo inverso, vezes o meio. Dá 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Então o parâmetro vai ser 1 sobre 4. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Esse é o valor de P.
E no final ele quer o valor da reta diretriz. O que nós vamos observar aí na reta diretriz? Primeiro, o valor de P é positivo, né? Então, aqui ele está em função de Y, então ele vai ser para a direita ou para a esquerda, né? Ele vai ser nesse sentido aqui, né? A concavidade vai ser direcionada a concavidade para a direita ou a concavidade para a esquerda. Como ele é positivo, então vai ser para a direita, né? Para a direita. A concavidade vai ficar direcionada em relação a y assim, né? Para a direita, porque esse valor é positivo. Então, se ele é positivo, observe que o foco aumenta, né? Ó, o foco aumenta e a diretriz diminui. Então, se a reta diretriz diminui, e vai diminuir em x, eu vou ter x que vai ser igual a x do vértice, né? Menos p sobre 2. Então, eu tenho x vai ser igual a x do vértice. Qual é o valor do x do vértice? É menos 7, né? Observem aqui que é menos 7. Então, eu tenho menos 7 menos... Qual é o valor de P? P é 1/4. Então, menos 1/4 dividido por 2, né? Então, se observe o seguinte, se eu tenho 1/4 dividido por 2, é a mesma coisa de 1/4 vezes... Aqui está 2 sobre 1, né? 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 2 vezes 4 é 8, é 1/8. Então, aqui vai ficar x vai ser igual a menos 7 menos 1/8. Vou tirar o MMC de 8, vai ser o próprio 8. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 7 vai dar 56 negativo, menos 1. Então, nesse caso, x vai ser igual a menos 57 oitavos, né? Então, posso, de fato, definir que a diretriz, né, vai ser x igual a menos 57 oitavos. Esse é o valor da reta diretriz aí. Fico por aqui, até a próxima aula.